Estamos aqui hoje com o Dr. Rivera, nosso assessor jurídico do Sintesp, mas antes da gente conversar com o Dr. Rivera, eu gostaria de comunicar à categoria que nesta quarta, dia 15, o Sintesp está em Brasília na luta contra o confisco dos aposentados e pensionistas, que está em debate e discussão no STF, que inclusive com uma agenda no STF para discutir essa questão, para que coloque em pauta a votação, porque já tem votos favoráveis em favor nosso, do trabalhador, porém ainda não terminou a votação, mas a gente está com uma agenda para pedir ao STF que coloque na pauta essa ação muito importante para que os aposentados e pensionistas não paguem mais o confisco dos 14%. Também outras lutas muito importantes, como, por exemplo, a luta contra as reformas que foram propostas, a PEC 38, que a gente já conseguiu segurar, essa reforma administrativa, ela foi reeditada através da PEC 32, também na nossa luta conseguimos segurar, porque o que iria trazer essas reformas? Uma tábua rasa nos direitos dos servidores públicos, e isso seria um retrocesso muito grande para a categoria e para o serviço público. Então, a nossa ação em Brasília sempre é em favor do servidor e das nossas lutas que acontecem também, que são mudadas no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Então, nós também temos que participar e estar atentos a todas essas questões, para que nenhum trabalhador, nenhum filiado nosso do Sintesp seja prejudicado. Mas a gente está aqui hoje, doutor Rivera, para tratar de uma questão específica que afeta diretamente a categoria dos aposentados da saúde, né? No último reajuste que teve do governo no ano passado, teve uma situação que que prejudicou os aposentados da saúde. Eu gostaria então de passar para o senhor explicar um pouco essa questão. Perfeito. É uma honra estar aqui com a nossa presidenta, cumprindo a tarefa de trazer informações à categoria, né, o trabalho do sindicato, por meio da sua assessoria jurídica, e realmente, como a Marlete colocou, em 2025, a categoria dos servidores da saúde, né, tiveram uma vitória, uma conquista decorrente da luta, né, um reajuste em 2 parcelas, mas ao cumprir essa lei que instituiu o reajuste, a administração pública, o Estado, não concedeu o reajuste em todas as verbas que deveriam ser reajustadas em razão do direito à paridade e integralidade que os servidores aposentados, né, conquistaram esse direito, que é o direito principalmente à paridade de receber o reajuste, as mesmas vantagens, né, na mesma proporção que a categoria em atividade recebe, que reflita nos servidores aposentados. Especificamente, hora plantão, insalubridade e AVP da Lei 8393. Essas verbas não foram reajustadas e o Sintesp realizou duas ações coletivas tratando desse direito, né, do dever do IPREV, especificamente, que é o réu da ação, de conceder esse reajuste aos servidores que recebem essas verbas. E já foi no ano passado que a gente fez esse... Já no ano passado. As ações foram ajuizadas, uma em julho, outra em setembro, a partir da provocação da categoria, né, que situações específicas, os servidores nos procuraram, trouxeram a demanda, e foi feita a opção pela ação coletiva. Certo. Existe hoje uma dúvida muito grande, porque tem muita desinformação no meio da categoria. E aí uma das preocupações dessas desinformações que estão no meio da categoria é em relação a uma linha mais fácil administrativa. Existe hoje uma conversa no meio da categoria, de um áudio, onde oferece que haja uma adesão a um requerimento, onde as pessoas vão colocar os seus nomes lá, nesse requerimento, para fazer administrativamente, né? E a gente está hoje para esclarecer por quê. Os aposentados procuram o sindicato para perguntar para nós assim, o que eu faço? Porque, de fato, quando vem uma informação diferente daquela que o sindicato está passando, surge a dúvida. E a gente não gostaria que nascesse no meio da categoria e se proliferasse uma desinformação.
e que não trouxesse benefício e que pudesse prejudicar em algum momento essa linha que nós adotamos. Doutor Rivera, o que o senhor teria para falar sobre isso? Então, a assessoria jurídica, né, e o Sintesp, efetivamente, quando recebeu essa demanda, já identificou a situação, o prejuízo estabelecido, né? Já foi rodada a primeira folha de pagamento, o reajuste não foi entregue aos servidores conforme deveria ter ocorrido. Optamos pelo ajuizamento da ação coletiva porque é um instrumento, né, uma conquista do servidor público, inclusive, de ter esse meio processual em que o sindicato substitui a categoria, representa cada servidor, garantindo a defesa em juízo de um direito já violado, sem riscos de sucumbência, sem riscos de ônus, né? E o servidor precisa ter cuidado, né, ao assinar, ao aderir a movimentos assim, recebe pelo WhatsApp, né, sem ter exatamente a informação de quem se trata, sob pena de aderir a algo que com fundamento jurídico precário, sem conhecer quem elaborou, né? Então, assim, o sindicato representado e atuando por meio da sua assessoria jurídica tem poderes, prerrogativas para fazer a defesa da categoria, e foi esse o encaminhamento, né, do Sintesp no momento. E até eu queria fazer um adendo nessa questão, da importância de ter um sindicato, né? Eu sou oriunda de um período que não tinha sindicato, não podia ter. Eu sou servidora pública que entrei no serviço público em 78. Então, 88 que nós passamos a ter o direito de ter sindicato. Na minha época de servidora pública, a gente era agredido sistematicamente em várias situações, tanto em assédio moral e na legislação, que não era cumprida, sem direitos nenhum que a gente tinha, né? E que nós conquistamos a partir de 88, e que foi também resultado, tudo que nós temos hoje, resultado de uma possibilidade do servidor público ter o seu sindicato, possibilitar se organizar através de um sindicato, que é uma instituição legítima da categoria, que não é a minha, nem de ninguém, é o sindicato, somos nós que fizemos essa luta, que estamos fazendo essa defesa, que construímos coletivamente tudo isso. Não é possível a gente ter construído de forma individual, de forma sem ser uma organização que tivesse respaldo legal também, para que a gente pudesse ter essa legitimidade. Claro, a luta também, a gente estar na luta é muito importante, mas ter essa legitimidade de um sindicato, como o doutor Rivera comentou, nós aqui no Sintesp, mesmo nas ações individuais, não temos nenhum tipo de, não colocamos nenhum tipo de risco em custas nem iniciais de uma ação no nosso jurídico, né, na ação na justiça, nem se eventualmente a ação não tiver êxito, nem os honorários sucumbenciais. Então, o servidor filiado, ele fica protegido dessas possíveis cobranças e encargos no judiciário. Isso também é importante da gente frisar para a categoria. Sim, Marlete, é importante, né, fundamental esclarecer, né, que o servidor tenha consciência disso, que primeiro, a organização, a existência do sindicato, como bem colocou, é um direito fundamental do trabalhador, né, a possibilidade de se organizar e um reconhecimento do Estado, né, na Constituição, que tanto o sindicato deve existir, né, dada a sua importância na representação, na defesa dos interesses da categoria, e, igualmente, na Constituição prevê o poder, né, as prerrogativas do sindicato de atuar, né, de substituir a categoria, de representar administrativamente, judicialmente, né, que o sindicato Sintesp efetivamente exerce, né, tanto nas demandas administrativas quanto judiciais. Legal. Então, a gente pode deixar o servidor e a servidora aposentada bem tranquila, a gente tem já essa ação, né, doutor Rivera, ela já está desde julho, né, desde julho já foi protocolada na Justiça, e não precisa ter mais nenhum tipo de procedimento. Claro, cada pessoa é livre em fazer as suas opções, porém a gente esclarece para que essa decisão seja a melhor possível, para que não haja nenhum tipo de prejuízo futuro para o servidor. A gente, Sintesp, se coloca à disposição, a nossa assessoria jurídica também fica à disposição para qualquer outras dúvidas que vier em relação a esse tema e em qualquer outro tema que surgir.